falando no início da palestra, da trajetória, né, como que foi a trajetória. Posso contar um pouquinho da minha também. Bom, eu sempre fiz, a minha vida toda, eu estudei em escola pública também, sempre estudei em escola pública. No começo, né, no ensino fundamental, foi aqui em Badibacite, de onde eu estou falando hoje. Aliás, estou falando aqui de Badibacite, se a internet cair, é porque aqui o sinal é movido a fumaça, né, sinal de fumaça. Se bem que nessa época aqui do ano, com tanta queimada, nós estamos até com banda larga aqui de fumaça. Mas, brincadeiras à parte, depois que eu terminei aqui o ensino fundamental em Badibacite, aí eu fiz o ensino médio em Rio Preto. Estudei na escola no Misiara, aquele colégio que fica perto ali da Faculdade de Medicina de Rio Preto. E depois eu entrei no IBILSE. Aí, quando eu entrei no IBILSE para fazer matemática, foi amor à primeira vista. Nossa, fiquei impressionado, né, com a matemática que eu comecei a estudar na época que estava na graduação, completamente diferente do que a gente vinha estudando antes. E gostei tanto que estou até hoje, né? Gostei do IBILSE e da matemática, estou até hoje, não saí mais do IBILSE. Aliás, o ano que eu entrei no IBILSE foi o ano de 1989. Essa semana da matemática, essa edição, é a edição número 32. A edição número 1 foi no ano de 89. Eu não sei porquê, mas eu não tenho certificado de participação da primeira semana da matemática. Ou, bom, eu era bicho, né? Eu estava no primeiro ano, eu não lembro como era o primeiro evento, eu não sei se ele foi tão bem divulgado como ele é hoje. Eu sei que eu não participei da primeira. Mas na segunda semana, que foi no ano de 90, aí eu participei. A segunda semana, eu tinha entrado para o grupo PET, que existe até hoje, e os colegas do PET, que estavam no terceiro, quarto ano, eles estavam apresentando minicurso. E eu assisti o minicurso, eu tenho certificado. Foi um minicurso sobre sequências e séries. Naquela época, a gente não tinha a disciplina de sequências e séries. Ela ficava junto com o cálculo. Então, nem sempre dava para ver direito essa parte no curso de cálculo. Então, o pessoal do PET deu um mini curso sobre sequências e séries e eu assisti. E, em 91, na terceira semana da matemática, aí eu já participei ministrando um mini curso. Foi como uma atividade do PET também. Eu ministrei um mini curso que eu, junto com outros colegas do PET, que era sobre partição de matrizes em blocos. Era um estágio que eu fazia em matemática aplicada e aí a gente montou um mini curso e fez ele. Bom, aí quando terminou a graduação, né, no IBILSE, aí eu fiz a minha pós-graduação toda em Campinas. Fiz o mestrado e o doutorado na Unicamp. Quando faltava mais ou menos um ano e meio para terminar o doutorado, eu prestei o concurso no IBILSE como professor. Então, meu último ano de doutorado foi uma loucura. Era 3 dias dando aula no IBILSE e o resto da semana em Campinas, concluindo a tese de doutorado. Mas deu tudo certo. E aí, mais para frente, aí foi quando eu fiz o pós-doutorado. O primeiro deles foi na Inglaterra, no Imperial College. Hoje em dia, o Imperial College está na mídia aí, né? Ele está fazendo todos esses estudos aí da pandemia e divulgando dados. E mais para frente, eu voltei a fazer um novo pós-doutorado para matar a saudade de Campinas, eu voltei para Campinas. E, mais recentemente, eu fiz o terceiro pós-doutorado, que foi na Universidade de Barcelona. Depois que eu fiz o pós-doutorado em Barcelona, eu nunca mais quis voltar para a Inglaterra. Eu adoro o ambiente lá de Barcelona, sempre que posso, quase todo ano eu volto para lá. Esse ano, infelizmente, não é possível, por causa a gente já sabe, né, dessas condições. E a ideia dessa Semana da Matemática aqui ser apresentada por ex-alunos foi uma excelente ideia. Quero agradecer aqui a comissão organizadora por ter essa ideia e por me chamar também como um ex-aluno para fazer a palestra. Bom, eu vou colocar aqui a apresentação. Então, agora eu não vou ver mais o chat e
e as janelinhas. Então, se alguém precisar me interromper, por favor, abra o microfone e me chama, tá? Vocês já estão vendo a minha tela, a apresentação? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. O título, usando equações diferenciais para determinar o instante da morte e para analisar a competição de espécies. Bom, primeira coisa que eu já vou falar desde o início. Não vou determinar o instante da morte de ninguém que está aqui assistindo essa palestra, tá bom? Esse título aí é mais marketing do que qualquer outra coisa, porque é o seguinte, eu vou determinar o instante da morte de uma pessoa que já está morta. Eu não vou conseguir determinar o instante da morte de uma pessoa que ainda está viva, tá? Então, só para a gente começar a conversa por aí, tá? E também, mas meu maior objetivo é o seguinte, meu objetivo é mostrar as diferenças que podem existir entre as equações lineares e as não lineares. A mensagem é que as equações lineares são simples de resolver e as não lineares são mais complicadas. Então, tentarei ilustrar esses dois tipos de equações com duas aplicações, dois exemplos. De antemão, eu já peço desculpa aos meus colegas, de departamento, os alunos da pós-graduação, porque é o seguinte, eu tentei fazer essa palestra pensando nos alunos do primeiro ano. Então, eu vou tentar ser o mais elementar que eu puder ser, sem deixar de falar um pouco de propriedades não elementares, principalmente da teoria qualitativa. Então, vamos começar com essa pergunta inicial aqui. O que é uma equação diferencial? Eu vou falar de equações diferenciais, né? O que é uma equação diferencial? Bom, poderia responder de maneira informal assim, é uma equação que possui uma ou mais derivadas de uma função desconhecida. Para ilustrar o que é uma equação diferencial, eu vou mostrar primeiro uma equação algébrica. Quando a gente tem uma equação desse tipo aqui, 2x² mais 5x menos 2 igual a 0, isso é uma equação algébrica, isso não é uma equação diferencial. A incógnita dessa equação é o x aqui. E resolver essa equação no conjunto dos reais é encontrar um x que pertence ao conjunto dos números reais e que satisfaz essa igualdade. Um paralelo a isso seria um exemplo de uma equação diferencial. Eu peguei a mesma equação algébrica, troquei as potências ali por derivadas. Então, essa daí seria um exemplo de uma equação diferencial. 2f2' mais 5f' menos 2f. Resolver essa equação diferencial é encontrar uma função f que satisfaz a equação. Quando eu calcular a segunda derivada, a primeira derivada e substituir todo mundo na equação, dá uma identidade. Atenção, nessa palestra eu vou falar de equações diferenciais ordinárias. As equações diferenciais ordinárias são aquelas que envolvem derivadas de uma função de uma única variável. Quem está no cálculo 1 estuda funções de uma única variável. Então, você estuda as derivadas dessa função. Quem chega no cálculo 2 estuda as funções têm mais de uma variável, então você estuda as derivadas parciais, derivada com relação a x, derivada com relação a y. Eu poderia escrever uma equação diferencial que envolve derivadas parciais. Nesse caso, seria uma equação diferencial parcial, ou EDP. Eu vou falar das EDOs nessa palestra. O exemplo muito simples, acho que o exemplo mais simples de equação diferencial. Essa daqui, f' menos f igual a 0. Posso escrever ela melhor assim, Ela, f' igual a f. Se eu perguntar para um estudante que fez o primeiro ano de matemática, qual a função é igual à sua derivada? Tenho certeza que vocês sabem responder. Uma função que tem a sua derivada igual à própria função é a exponencial. Oi? F de x igual a elevado a x.
Ou, não tem só essa solução, qualquer constante k elevado a x. Se você derivar essa função, vai dar a própria função. Então, f' igual a f. Tá bom? Então, esse aí é o modelo mais simples que a gente tem de equação diferencial. Agora eu quero falar das equações diferenciais lineares, só que as equações diferenciais lineares que estão definidas ainda em R. Primeiro, o que é uma transformação linear de R em R? Vocês vão estudar com bastante... Bom, quem já fez álgebra linear já sabe isso. Quem ainda não estudou, ainda não viu o que é uma transformação linear. Eu vou falar o que é uma transformação linear de R em R. É uma função que tem como gráfico uma reta que passa pela origem. De R em R, hein? Então, é uma função como esse t de y aí, ó. T de y igual a vezes y. É uma reta, o gráfico dessa função aí é uma reta que passa pela origem e tem inclinação A, o coeficiente angular dela é A. Isso daí, então, é uma transformação linear de R em R. O que é, então, uma equação, uma EDO linear definida em R? É uma equação y' igual a uma transformação linear, y' igual a y. Muito parecida com aquela primeira equação que eu coloquei. A diferença é que tem esse azinho aí. Mas eu acho que, pensando um pouco, a gente sabe qual função y de t que satisfaz essa equação. A solução dessa EDO é isso aqui, ó. K vezes z elevado a at. Se você derivar, o que vai dar? K vezes a exponencial vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente é A. Eu fiz a continha aqui embaixo, ó. Se você derivar essa y de t aí, vai dar k vezes z elevado a t, vezes o expoente a, né, a derivada do expoente, que é a. Posso colocar o a em evidência, né? E aí aqui, ó, fica a própria função y de novo, então dá o a vezes y. Olha que maravilha. As equações lineares de R em R são tão simples que eu já falei para vocês e já contei até como que você resolve, tá? Agora eu quero falar o que é um problema de valor inicial. Um problema de valor inicial é o seguinte, você tem que pegar uma equação, uma EDO, e juntar com essa EDO uma condição inicial. Então, uma EDO junto com uma condição inicial, ele forma um problema de valor inicial. É isso aqui, ó. Uma equação e uma condição inicial. Essa daí tem solução única. Sempre que eu tiver um problema de valor inicial, como esse aqui, ele tem solução única. A equação sozinha tinha infinitas soluções, porque tinha aquela constante k, que você podia ficar modificando. Nesse caso, não pode modificar a constante, porque você tem a condição inicial. Então, ele tem uma solução única. Essa daqui, ó. É y de t igual a y0, que é a condição inicial, vezes a exponencial. Se você colocar o t igual a zero nessa solução, vai dar o y0. Porque elevado a zero dá 1. Tem gente que diz o seguinte, ó, se a nossa vida fosse regida por equações diferenciais, então o nosso destino estava traçado. Por quê? Porque se você fixa a condição inicial, não muda mais a trajetória. A solução é a mesma, sempre. Você vai mudando o tempo t aí, você vai mudando o que acontece na sua vida. Graças a Deus a gente não sabe se a vida é regida ou não por equações diferenciais. Então, a gente não sabe se o destino está traçado. Tá? Quero mostrar como que as equações diferenciais podem aparecer na natureza. Para isso, eu vou falar da lei do resfriamento. A lei do resfriamento, ela diz o seguinte, ó, a taxa de variação da temperatura de um corpo sem fonte interna é proporcional à diferença entre a sua temperatura e a temperatura do meio ambiente. Por exemplo, se eu pegar um corpo quente e levar ele lá no Polo Norte, onde a temperatura ambiente é fria, a taxa de variação da temperatura, quer dizer, a velocidade com que esse corpo vai esfriar, é muito maior lá no Polo Norte
do que aqui em Rio Preto, ou em Badbacite, né? Então, a taxa de variação da temperatura, ela é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio ambiente. Como que eu escrevo essa lei da física usando matemática? Eu vou chamar de θ de T a temperatura do corpo no instante T. Eu vou assumir que a temperatura do meio ambiente é 20 graus. Ou seja, não é Rio Preto nem Badi, é 20 graus em algum lugar aí do mundo. O que é a taxa de variação? Quem está estudando o cálculo 1 já sabe. A taxa de variação é a derivada. Taxa de variação da temperatura é a derivada do θ com relação ao T. Eu prefiro usar, tem duas notações, né? Essa notação dθ dt do Leibniz e essa outra, θ'. Eu vou usar o θ' de T, para representar a taxa de variação da temperatura. Então, essa lei do resfriamento fica assim, ó, em matemática, né? θ' K vezes a diferença, θ menos 20. Tá bom? Porque eu estou admitindo que o ambiente é 20. Bom, não é exata. Olhando assim, ela não parece ser uma equação linear do jeito que eu falei. Porque para θ igual a zero, ele não passa pelo zero, né? Está passando pelo menos 20 aí. Pelo menos 20. Mas eu vou mostrar para vocês que a lei do resfriamento é uma equação linear, sim. É só fazer uma mudança. Chama o θ menos 20 de y. Claro que se eu derivar o y, vai dar igual a derivada do θ, porque esse 20 aí é constante, não depende de t. Então, a derivada do y é a derivada do θ menos a derivada do 20, ou seja, vai dar o θ'. Pela lei do resfriamento, o θ' é o k vezes θ menos 20. E o θ menos 20 é o y, então fica ky. Pronto. A equação do resfriamento é uma equação linear nessa variável y aí. E a solução, a gente já conhece, solução de uma equação linear é a condição inicial y0 vezes a exponencial. Olha que maravilha. Bom, o que eu quero fazer com essa lei do resfriamento e com essa EDO linear? É resolver o primeiro problema de determinar o instante da morte. Olha esse probleminha aqui, ó. Às 10 da manhã, uma secretária de um executivo telefona para a polícia e avisa que encontrou o chefe morto. A polícia chega ao meio-dia para ver o que está acontecendo e examina o corpo. A hora que ela examina o corpo, ela espera um pouco, às 13 horas, então veja que a polícia chegou 2 horas após o telefonema. E às 13 horas, quer dizer, 1 hora depois de ter chegado, o detetive prende a secretária. Por que o detetive prendeu a secretária? Esse é o problema. Bom, esse problema, só com esses dados que eu coloquei aí, não dá para resolver. Preciso de alguns dados adicionais. Primeiro dado adicional. A temperatura ambiente é 20 graus. Para coincidir com tudo que eu vinha falando até agora. Temperatura ambiente, 20 graus. O que mais? A hora que a polícia chega, a primeira coisa que ele faz é medir a temperatura do corpo. Deu 35 graus Celsius. Passado 1 hora, a polícia mede de novo a temperatura e obteve 34,2. Claro, é a lei do resfriamento, né? O corpo vai diminuir a temperatura dele até chegar no equilíbrio com o meio ambiente, até chegar nos 20 graus. E ela vai decaindo a temperatura. O que eu quero fazer? Eu quero usar a EDO linear aqui para descobrir quando que o cara morreu. Vamos fazer algumas coisas aqui, ó. Vou chamar de t igual a 0 o instante que o indivíduo morreu. Quer dizer, a hora que ele morre, dispara o cronômetro. É o zero, é o tempo zero. Eu vou chamar também de t estrela o instante em que a polícia chegou. Eu sei que ela chegou ao meio-dia,
mas eu não sei quanto tempo já fazia que o cara estava morto, né? Ele morreu no T igual a 0, e depois o T estrela vai corresponder ao horário que a polícia chegou, meio-dia. Mas é um tempo desconhecido por enquanto, o T estrela. Pelos dados do problema, bom, e esse primeiro dado que eu vou colocar aqui não estava escrito, mas isso todo mundo sabe, que na hora que o cara morreu, se ele não tivesse com febre, nada, né, ele estava com 36 graus e meio. É a temperatura normal de um indivíduo sadio. A hora que a polícia chegou, ela fez a medição. Deu 35 graus. 35 graus. Uma hora depois, T estrela mais 1, então o tempo aqui eu estou medindo em horas, né? T estrela mais 1 deu 34 graus, ponto 2. Bom, para fazer a equação ser linear, eu faço aquele truque, né? Eu chamo de θ menos 20, eu chamo de y. Então, essas condições mudam, né? Então, o y de 0 passa a ser, tem que subtrair 20 de todas aquelas contas ali anteriores. Então, o y de 0 é 16,5, o y de t estrela é 15, e o y de t estrela mais 1 é 14,2. A equação diferencial, que vem da lei do resfriamento, ela tem a condição inicial 16,5. Então, a nossa solução, a gente já sabe, é essa aqui, ó. Y de t é 16,5 vezes e elevado a kt. A única coisa que eu ainda não sei direito aqui é esse k. Esse k. Por isso que eu preciso da segunda medição. A segunda medição da temperatura é para descobrir esse valor de k aqui. Mas eu quero fazer uma observação aqui, ó. Observe que o T estrela também vai dar o tempo decorrido entre a morte do indivíduo e a chegada da polícia. Vai dar para saber, então, que hora que ele morreu. Vamos em frente, então. Vamos tentar resolver passo a passo aqui. Primeiro eu uso essa condição, que o y de t estrela é 15. Substituindo na solução que eu já conheço, 15 é igual a 16,5 e elevado a kt estrela. Então eu vou isolar o e elevado a kt estrela. Vai dar 15 dividido por 16,5. Vou usar o dado adicional, que é o y de t estrela mais 1, que é 14,5. Esse cara aí vai dar, então, que o 14,2, né? 14,2 é igual a 16,5. Aqui eu distribuí o expoente, né? Era k vezes t estrela mais 1. Então ficou kt estrela e e elevado a k. O 16,5 e elevado a kt estrela, isso eu já sei que vale 15. Então, o e elevado a k é 14,2 dividido por 15. Ótimo. Se eu já descobri o e elevado a k, a solução da minha equação diferencial já ficou, não depende de mais nada. Ela é a condição inicial lá, o 16,5, e no lugar do e elevado a k, eu coloco esse 14,2 dividido por 15, elevado a t. Agora, é aquela história de que o destino já está traçado. Para cada valor de t que eu colocar aqui nessa fórmula, eu vou saber a temperatura do corpo. Então, eu quero descobrir o t estrela, eu uso de novo o y de t estrela igual a 15. Substituindo, a gente vai ter que o 15 é igual a 16,5 sobre esse cara elevado a t estrela. Usando o logaritmo, né, para descobrir quem que é esse expoente, então eu passo 16,5 para o outro lado e tal, calculo o logaritmo para encontrar o t estrela, e olha o que eu descubro. Que o t estrela, quer dizer, o tempo decorrido entre a morte do indivíduo e a chegada da polícia, foi 1h,738. Para colocar em minutos e segundos, é só você multiplicar esse 0,738 por 60, que vai dar 1h44 Aí você pega de novo o restinho lá, multiplica por 60 e 17 segundos. O que quer dizer isso, hein? Isso quer dizer que se a polícia chegou ao meio-dia e fazia 1h, 14 minutos e 17 segundos que o cara morreu, é porque ele morreu às 10h15. 10h15 e mais uns segundos aí.
né? Ou seja, o executivo morreu pelo menos 15 minutos depois que a secretária telefonou. Como que a secretária telefona para a polícia e fala, meu chefe está morto, e ele ainda estava vivo? Por isso que o detetive prendeu, né? Ou ela matou o chefe, ou ela sabe o que aconteceu, ela tem que explicar, tá certo? Então, esse é um probleminha que eu acho ele bonitinho, e que é um probleminha que resolve uma equação linear. Então, mesmo sendo uma equação diferencial simples, linear, ela tem algumas aplicações interessantes. Por exemplo, descobrir o instante da morte. Bom, agora que a gente resolveu uma equação, vamos ver um sistema de equações, tá? Então, em vez de uma única equação, agora eu tenho duas funções desconhecidas, a função x e a função y. E eu quero, isso daqui é um sistema de equações diferenciais agora. O que seria uma solução de um sistema de equações? Agora não é uma única função, né? São duas. Eu tenho que descobrir a x de t e a y de t, que satisfaz as equações desse sistema. Na verdade, isso vai dar a equação de uma curva, né? Uma função que vai de R em R2. Eu vou colocar um exemplo simples aqui. Ó. Pega a equação diferencial x' igual a y e y' igual a menos x. Essa daí tem uma solução fácil. É a duplinha, seno e cosseno. Se eu derivo o seno, eu obtenho o cosseno. E se eu derivo o cosseno, eu obtenho menos o seno. Então, o seno-cosseno é uma solução desse sisteminha linear aí. Desculpa, já dei spoiler, né? Falei linear. O que eu posso ver com um sistema de equações diferenciais? Eu posso usar uma notação matricial. O que é usar a notação matricial? Eu vou chamar o parzinho x e y minúsculo, vou chamar ele de x maiúsculo. E aquela matrizinha dos coeficientes, A, B, C, D, eu vou chamar de matriz A. Então, nessa notação matricial, esse sistema aqui, ó, ele se escreve desse jeito aqui, ó, x maiúsculo linha igual a maiúsculo vezes x maiúsculo. Olha que legal. Isso daí também é uma equação linear. Né? Quem estudou, quem já fez a álgebra linear, sabe que quando a gente pega uma transformação linear, que é o produto de uma matriz por um vetor x, isso daí é uma transformação linear. Então, apesar de ser um sistema de equações, esse exemplo ainda é um sistema linear de equações. Mas o que seria, então, um exemplo de um sistema não linear? Um exemplo de um sistema não linear, vou colocar aqui. Ó. X' é igual a ax mais bx quadrado mais cx vezes y, e o y' é cx mais dx vezes y. Ela é não linear por causa desses três termos aqui. Para saber se uma transformação é linear ou não, na álgebra linear, vocês vão ver que ele precisa respeitar a adição de vetores e respeitar a multiplicação por escalar. O que eu quero dizer com respeitar? Se eu tiver uma transformação T e os vetores U e V, tem que respeitar o seguinte, T de U mais V tem que ser igual a T de U mais T de V. E tem que respeitar a multiplicação por escalar. T de lambda U tem que ser igual a lambda vezes T de U. Esse exemplo que eu coloquei aqui, brincando um pouquinho, é fácil de descobrir pares ordenados x1, y1, x2, y2, que não respeitam a soma. E também consigo achar pontos que não respeitam a multiplicação por escalar. Mas uma maneira fácil de bater o olho e verificar se é linear ou não, é verificar se tem algum expoente dessas variáveis diferente de 1, ou se tem produto de variáveis, coisas assim. As equações não lineares são muito mais difíceis de resolver. Muito mais difíceis. Às vezes, algumas a gente consegue, mas a grande maioria a gente não consegue.
eu quero falar um pouco de uma interpretação geométrica das equações das EDOs, né, das equações diferenciais ordinárias. Vamos supor que a gente tem um sistema desse aqui. X' igual a f de xy, y' igual a g de xy. Então, esse f e esse g pode ser linear ou pode ser não linear. Isso é um caso geral. Como que a gente faz a representação? Em cada ponto xy do plano, a gente coloca como pezinho de um vetor, do vetor que tem coordenadas f de xy e g de xy. Então, eu não coloco o vetor com o pezinho, né, com a origem do vetor, na origem do sistema de coordenadas. Eu coloco a origem do vetor no ponto xy. E aí eu puxo, a extremidade vai ser o xy mais o f de xy, y mais g de xy. Quer ver um exemplo? Pega o exemplo que a gente já usou aqui, que tem como solução o seno e o cosseno, né? X' igual a y, y' igual a menos x. Se em cada ponto eu colocar um vetorzinho, vai aparecer um campo de vetores como esse que eu coloquei aqui. Ó. Em cada ponto, eu coloco o pezinho de um vetor. Por exemplo, se eu olhar aqui na parte do eixo x positivo, se eu pegar um x positivo aqui, o que acontece? A primeira coordenada é 0, o f, né? Se o y for 0, isso aqui dá 0. E se o x for positivo, a segunda coordenada do vetor é negativa. Então, aqui, na parte do eixo x positivo, o vetor aponta para baixo. É um vetor vertical, porque tem a primeira coordenada nula e a segunda coordenada negativa. Então, ele é para baixo. E assim por diante, você vai colocando os vetorzinhos aqui. A solução desse sistema aí, eu tinha falado seno e cosseno, né? Mas, na verdade, qualquer múltiplo do seno-cosseno também serve de solução. E essas curvas aí, ó, K seno, vírgula, K cosseno, isso daí representa uma circunferência de raio K e centro na origem. Eu coloquei uma delas aqui. Esse tipo de circunferência. Mas depende da condição inicial. Cada condição inicial que você der, você vai obter uma circunferência, que passa pelo ponto onde está a condição inicial. Aqui, volto a falar aquela história do destino já está traçado, né? Esse campo de vetores, a gente pode imaginar o seguinte, ó, é um rio. Você tem um rio, na superfície do rio, em cada pontinho do rio, tem uma flechinha que diz para onde que a velocidade está apontando. Então, resolver a equação diferencial de maneira geométrica é soltar um barquinho aqui nesse rio, solta o barquinho e deixa ele seguir a vida pelo campo de vetores. Então, se eu soltar um barquinho aqui, ele vai descrever uma trajetória circular. É a história do destino está traçado. Você marcou a condição inicial, esquece. A trajetória inteira do barquinho nós vamos saber. Tá? Esse campo de vetores, aqui eu estou falando de campo de vetores planares, né? Campos no plano, tem duas coordenadas, x e y. Eu poderia falar em campos tridimensionais. Pensa, por exemplo, no campo magnético de um planeta, sei lá. Então, existem campos de vetores tridimensionais, e aí você encontrar a solução é encontrar uma curva, no caso de um campo tridimensional, é encontrar uma curva tridimensional que vai percorrendo as flechinhas do campo de vetor. Muito bem, então, agora, deixa eu só conferir aqui quanto tempo eu tenho. Eu quero agora falar de um exemplo de um sistema não linear. Eu dei um exemplo de um sistema linear, que é a lei do resfriamento e aquele probleminha de encontrar o instante que o cara morreu. Agora eu quero dar um exemplo de um sistema não linear. Esse exemplo é um exemplo de um sistema de duas espécies em competição. As duas espécies, uma formada por presas e outra formada por predadores. Então, suponha que você tem as duas espécies convivendo no mesmo ambiente.
Eu vou chamar de Y, de T, a população de predadores no instante T. Então, o Y para nós serão os predadores. E o X serão as presas. X de T é a população de presas no instante T. Bom, como que a gente modela esse problema? Vamos ver. Supõe que a gente não tem predadores. Quer dizer, supõe que o Y é zero. Se eu não tenho predadores, é porque o Y é zero. Se não tem predador, as presas vão começar a se multiplicar. É igual você soltar um casal de coelho lá preso. Eles vão começar a crescer. E a taxa de crescimento das presas vai ser proporcional ao número de indivíduos. Quer dizer, quanto mais coelho, mais ele cresce. Né? Então, e a gente já sabe que taxa de crescimento é a derivada. Então, traduzindo para a matemática, se o y é zero, a equação vai ficar assim, ó, x', taxa de crescimento das presas, é proporcional ao número de presas, é uma constante vezes o número de presas, é um A vezes x. A positivo, porque elas vão crescer. E o que acontece se eu tiver predador? Aí muda. Quando os predadores estão presentes, ou seja, se o y não é zero, o que acontece? Aí o crescimento das presas vai diminuir. E vai diminuir proporcional ao número de encontros que existem entre as presas e os predadores. Por exemplo, se eu tenho 2 presas e 3 predadores, presa 1, presa 2, predador A, predador B, predador C, quantos encontros possíveis eu tenho? Eu tenho 1A, 1B, 1C, 2A, 2B e 2C. Então, a quantidade de encontros é o produto. A quantidade de encontros de presas com predadores é o produto de x com y. Então, a equação fica assim, ó. A taxa de crescimento das presas vai ser o AX, porque, veja, se o y for zero, esse segundo termo aqui desaparece. Então, fica o AX. Quando o y está presente, aí sofre uma queda aqui. A queda do crescimento é proporcional ao número de encontros. Então, o A e o B aqui são positivos. Então, eu já encontrei a equação que modela a quantidade de presas, é o x'. Para os predadores, aí as suposições são todas opostas. O que quer dizer suposições opostas? Se não tem presa, então os predadores não têm comida, eles vão decrescer. Então, vai ser proporcional ao número de predadores, o decrescimento. Por isso que eu coloquei o sinal de menos e deixei o C positivo aqui. Só para reforçar que é negativo. E quando as presas estão presentes? Presas presentes fazem com que a taxa de crescimento de predadores aumente. E proporcional aos encontros também. Então aparece esse outro termo aqui na equação diferencial. Agora sim, já tenho a minha equação diferencial, meu sistema, né, de equações diferenciais, que modela o sistema presa-predador. Olha aí. É a mesma equação, tá? Eu só coloquei o y em evidência aqui, ó. Então ficou menos cx mais d, menos c mais dx. E aqui na primeira eu coloquei o x em evidência, ficou a menos by. Veja que esse sistema é não linear, porque tem esse produto de x com y aqui, ó. Esse termo, esses produtos de x com y fazem com que esse sistema não seja linear. Então, eu tenho que dar um jeito de tentar ver o que eu faço com esse sistema, né? Como que eu resolvo ele? Vou falar aqui dos pontos de equilíbrio. Pontos de equilíbrio são as soluções constantes do seu sistema. Se eu pegar x igual a zero, y igual a zero constante, não tem graça nenhuma para o meu modelo, né? Nenhuma presa e nenhum predador. Não vai acontecer nada, vai ficar 0, 0 constante. Isso dá para ver aqui, ó. Se eu derivar isso aqui com relação a t, como ele é constante, dá zero. Então, o x' e o y' dá zero. E se eu substituir x igual a zero, y igual a zero, anula isso aqui. Outra solução constante é essa daqui, ó. Essa já é uma solução constante interessante. Tem um certo número de presas aqui, C sobre D, um certo número de predadores aqui, A sobre D, que deixa esse sistema uma solução de equilíbrio, né? Esse sistema é a solução.
Agora eu quero falar de um conceito, linearização. Por quê, hein, que eu vou precisar de linearização? Eu estou dizendo que os sistemas não lineares são difíceis. Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer é linearizar ele, tenta aproximar ele de uma coisa linear, porque os lineares eu sei resolver. A primeira coisa que a gente aprende num curso de matemática, na graduação de linearização, é isso aqui, ó. A reta que melhor aproxima o gráfico de uma função é a reta tangente. Ou seja, a reta, um ponto que está no gráfico é um ponto x0, f de x0. O coeficiente angular da reta tangente, isso vocês aprendem no cálculo 1. Mesmo quem está no primeiro ano já passou isso, tem certeza. Que aí o coeficiente angular é a derivada, é o f' de x0. Essa figurinha que eu coloquei aqui, esse gráfico. Essa curva vermelha é o gráfico da função. E a melhor reta que aproxima naquele ponto ali de tangência é aquela reta azul ali, ó, a reta tangente. E a equação da reta tangente é essa daqui, né? Lembra, meu professor do ensino médio chamava essa equação de ioiô michochu, né? Y menos y0 igual ao m, que é o coeficiente angular, x menos x0. Então, o y0 aqui no caso é o f de x0 e o coeficiente angular é o f' de x0. Passando esse f de x0 para o outro lado, essa expressão aqui, ó, em azul, é a equação da reta tangente ao gráfico. É o primeiro modelo de linearização. Quem já foi para o cálculo 2 sabe que as funções de R2 em R, os gráficos não são mais curvas. Os gráficos dessas funções agora são superfícies. Então, a gente não fala mais em reta tangente ao gráfico. A gente fala em plano tangente ao gráfico. E a equação do plano tangente ao gráfico, ela envolve as derivadas parciais. É o ponto do gráfico, né, por onde ela passa, o f de x0 e y0, e os coeficientes do x e do y são dados pelas derivadas parciais. Então, essa fórmula maior aqui, ela é a equação do plano tangente ao gráfico. E se eu vou para... Porque eu estou estudando agora campos de vetores. São funções de R2 em R2. Então, eu precisaria de uma fórmula de linearização para funções de R2 em R2. Tudo bem, é só usar 2 vezes essa fórmula de R2 em R. Só que eu escrevi na notação matricial. A primeira linha, ó, é o f de x0 e y0. Se você pegar essa primeira linha da matriz e multiplicar por esse vetor coluna, você vai obter aquela equação que está aqui em cima, da equação do plano tangente. E da outra função, né, da segunda componente, é a mesma coisa. Isso daqui que vai ser a linearização de um campo de vetores. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um ponto de equilíbrio. O que é um ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é aquele cara que anula o campo de vetores. Então, esse termo aqui, ó, vai dar 0, 0. Não vai ter, porque ele vai ser um ponto de equilíbrio. Então, a linearização vai ser um sistema linear que tem como matriz essa matriz aqui que recebe o nome de jacobiana. Matriz jacobiana. Então, se eu quiser linearizar um campo de vetores em cima de um ponto de equilíbrio, na vizinhança de um ponto de equilíbrio, eu preciso calcular o jacobiano no ponto de equilíbrio. Vamos fazer a linearização do sistema presa-predador. O sistema presa-predador tem essas equações aqui. Os equilíbrios eu já falei para vocês. Um deles é o 0, 0, o outro é esse outro ponto aqui. Vamos ver primeiro no 0, 0. O que acontece? Então, eu tenho que calcular a matriz jacobiana, deriva essa primeira equação em relação a x, vai dar a menos by. Substitui o y por 0, vai dar a. Então, o primeiro carinha aqui é o a. Deriva isso aqui com relação a y, vai dar menos bx. Substitui o x por 0, é esse 0 que eu coloquei aqui. E assim por diante. Então, essa matrizinha aqui é a jacobiana do sistema presa-predador. Então, próximo do equilíbrio 0, 0, a linearização do sistema é esse aqui. Olha que maravilha! Isso aqui é o que a gente chama de um sistema de equações desacoplado. A primeira linha só tem x. É x' igual a ax. A segunda linha é y' igual a menos cy. Não tem
não mistura x com y, por isso que ele chama desacoplado. É um sistema simples na primeira equação e outro sistema simples na segunda equação. A gente já sabe as soluções. As soluções dessa linearização são essas curvas aqui, ó. A curva depende da condição inicial. Você tem o x0 e você tem o y0. Depende onde você fixa a condição inicial, você vai ter uma curva diferente. Olha aqui as curvas, como que elas vão ser. Se eu fixar o x0 igual a 0, quer dizer que eu estou em cima do eixo y. Se o x0 for 0, eu estou em cima do eixo y e a trajetória não sai do eixo y. Dá esse daqui, ó. Ou ele dá uma curvinha que converge aqui para o 0, 0, ou uma que vai aqui na parte negativa. E as outras curvas são todas essas aí. Essas curvas, isso aqui se chama o retrato de fase do meu sistema. Por que é o retrato de fase? Porque ele tem uma certa quantidade de soluções, de órbitas, né, que representam bem as soluções do meu sistema. Essa daqui é chamada de cela. Por que ela é chamada de cela? Porque se você pegar o gráfico da cela, aquele paraboloide hiperbólico que a gente vê na geometria analítica, se você olhar as curvas de nível dele, você vai ver que as curvas de nível são desse tipo aqui. Por isso que ele recebe o nome de cela. O outro ponto de equilíbrio, esse diferente aqui, ó, a linearização dá um pouquinho diferente. Dá essa matriz aqui. Essa matriz já vai nos causar um pouco de complicação. Quem já fez a álgebra linear sabe o que são os autovalores. Esse primeiro exemplo aqui da cela, ó, os autovalores são esses números que aparecem aqui na diagonal principal. Nesse caso, um é positivo, é o A, e o outro é negativo, menos C. Aqui, nessa matriz aqui, os autovalores não são imaginários puros. Se você calcular os autovalores, vocês vão ver que ele não tem parte real diferente de zero. A parte real dele dá zero. Ele é imaginário puro. Esse sistema linear aí, que eu não quero entrar muito em detalhes, mas ele se parece muito com aquele que eu falei do x' igual a y, y' igual a menos x. Ele se parece porque é quase aquele, ele só tem uma constante diferente aqui na frente. Se eu procurar soluções desse sistema, vão ser combinações de senos e cossenos. E se são combinações de senos e cossenos, as soluções serão sempre periódicas. Essas são as trajetórias. Chama centro. Acho que eu preciso acelerar um pouquinho, porque meu tempo está acabando. Então, aqui eu tenho uma definição de equilíbrio hiperbólico. O equilíbrio é hiperbólico se a parte real dos autovalores é diferente de zero. Essa cela que eu coloquei aqui é hiperbólica e o centro não. Tem um grande teorema da teoria qualitativa. Eu acho que é o teorema que melhor representa a teoria qualitativa. É o teorema de Grobman-Hartmann. Aqui eu coloquei um enunciado mais simplificado, que é o seguinte: se o equilíbrio é hiperbólico, então o sistema não linear é topologicamente conjugado com a sua linearização. O que quer dizer topologicamente conjugado? Olha aqui, ó, fiz um desenho. Essa cela toda retinha aqui é a linearização, é uma cela retinha. O não linear é uma cela também, mas é todo complicado. Eu digo que ele é topologicamente conjugado se existe uma aplicação H, que é contínua, ela é inversível, e a inversa dela é contínua, e essa aplicação leva as trajetórias, as soluções do sistema linear nas soluções do não linear. E ainda preserva o tempo. Então, o caso do sistema predador-presa, o equilíbrio tem um equilíbrio que é a cela, ele é ótimo. Mesmo sabendo que o sistema presa-predador não é linear, por esse teorema aqui, aquele equilíbrio vai ter o mesmo comportamento do linear, que é o comportamento cela. Já o outro equilíbrio, que era um centro, esse eu não posso usar esse teorema. Não posso usar porque ele não é hiperbólico. Não é hiperbólico, não dá para usar. Então eu preciso de outras coisas. Uma das ferramentas úteis são as chamadas integrais primeiras. É isso que eu escrevi aqui, né, eu já falei. Ó.
Quando o equilíbrio não é hiperbólico, temos que buscar outros métodos. Um dos métodos é procurar integrais primeiras. O que são integrais primeiras? Uma função v de xy é uma integral primeira para o sistema se quando eu calcular o produto escalar entre o gradiente da função v e o campo de vetores da equação diferencial, esse produto escalar tem que dar zero. Quem está no primeiro ano ainda não viu o que é gradiente. É um vetor que tem como componentes as derivadas parciais. Tem um resultado no cálculo 2 que fala que as curvas de nível são perpendiculares ao gradiente. Se aqui eu calcular o produto escalar entre o vetor gradiente e o campo de vetores e der zero, eu estou concluindo que o campo de vetores é perpendicular ao gradiente. E, portanto, o campo de vetores é paralelo às curvas de nível. Ou seja, as curvas de nível, as órbitas, o que são órbitas? As imagens das curvas solução, elas estão contidas nas curvas de nível da integral primeira. Olha que coisa interessante. As órbitas estão contidas nas curvas de nível da integral primeira. Curvas de nível a gente calcula como no cálculo 2. Outra coisa do cálculo 2, pessoal que está no cálculo 1, sinto muito, mas guarda isso, que aí o ano que vem vocês vão ver. Se o ponto de equilíbrio é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo da integral primeira, por exemplo, se o gráfico da função é um vale, ou se ele é uma montanha, quando eu olhar as curvas de nível vão ser todas fechadas. Então, se eu tiver um ponto de máximo ou de mínimo de uma integral primeira, as curvas são todas fechadas, e se elas são todas fechadas, o campo vai ser um centro, todas as órbitas vão ser periódicas. E como que eu vou usar isso no sistema presa-predador? O sistema presa-predador, ele tem uma integral primeira. A integral primeira dele é um pouco feinha, mas ela tem. Ela é essa daqui, ó. A, B, C, D são aquelas constantes que aparecem no sistema presa-predador. Essa função v de xy igual a dx menos c vezes o ln de x mais b, y, menos a, ln de y, isso aqui é uma integral primeira do sistema presa-predador. Eu não fiz as continhas aqui para não chatear vocês, mas se você calcular o vetor gradiente dessa função e multiplicar pelo campo de vetores que dá o sistema presa-predador, vai dar zero. E o que mais? Como que é o gráfico dessa função? Eu fiz o gráfico usando o Maple. Olha como que é o gráfico na vizinhança do ponto de equilíbrio. Ele tem um ponto de mínimo no ponto de equilíbrio. Se ele tem um ponto de mínimo no ponto de equilíbrio, se a integral primeira tem um ponto de mínimo, a hora que eu olhar as curvas de nível dessa função, elas vão dar curvas fechadas. Portanto, eu conheço as trajetórias, que são as trajetórias, as soluções, né, as órbitas do sistema presa-predador. Aquele ponto de equilíbrio, usando o teorema do Grobman-Hartmann, eu não podia concluir que ele era um centro, porque a linearização é um centro, todo mundo é fechado. Mas o Grobman-Hartmann não me garante que o não linear também é um centro. Mas agora, usando a técnica das integrais primeiras, eu sei que ele é um centro. Nesse desenho da direita, eu coloquei aqui as órbitas, né, as soluções do sistema presa-predador. Aqui na origem, está a cela. Bom, não dá para ver que é uma cela porque eu desenhei só o primeiro quadrante. Eu estou preocupado, como eu estou preocupado com presas e predadores, me interessa o X positivo e o Y positivo, porque eu estou preocupado com o número de presas e o número de predadores. Mas se eu tivesse desenhado a parte do X negativo e Y negativo, aqui nessa figura eu veria o desenho da cela certinho. E aqui nesse outro ponto de equilíbrio, eu vejo o centro. Eu ainda tenho, acho que uns 3, 4 minutinhos. Vamos tentar analisar agora como que eu posso interpretar essas soluções lá no meu problema inicial de presas e predadores. Aqui onde está o mouse, eu vejo
que a trajetória está indo para a direita e para cima. Então, ela está indo para a direita e para cima. O eixo X, que está embaixo, o eixo horizontal, é o X, são as presas. O eixo vertical é o Y, são os predadores. Então, aqui nessa posição, as presas e os predadores estão aumentando. Então, vai aumentando, vai aumentando. Os predadores vão aumentar tanto que quando chegar nessa altura aqui, tem tanto predador que as presas param de aumentar. Elas vão começar a regredir. Então as presas começam a regredir. Veja que em cada ponto aqui, ó, os predadores estão aumentando, né? O gráfico está subindo, predadores aumentando. Só que ele está indo para a esquerda, quer dizer, as presas estão diminuindo. Então as presas vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo. Vai chegar um momento aqui, ó, que as presas diminuíram tanto que para de aumentar os predadores, porque começa a faltar comida, tem pouca presa. Começa a faltar comida, os predadores começam a diminuir. Então, aqui nessa parte, as presas continuam diminuindo, e os predadores também, vai diminuindo todo mundo. Diminuindo presa, diminuindo predador, até chegar nesse ponto aqui, ó, os predadores diminuíram tanto, quer dizer, o Y baixou tanto aqui, que as presas voltam a crescer. Tem pouco predador, as presas voltam a crescer. Então, aqui nessa posição, os predadores estão diminuindo, mas as presas já começaram a crescer. A hora que chegou aqui, tem tanta presa agora que os predadores param de diminuir. Começa a aumentar os predadores e entra em equilíbrio. Então, esse equilíbrio que está aqui, ó, o ponto de equilíbrio, é um equilíbrio fácil, é um equilíbrio que não acontece nada, não muda o número de presas nem o número de predadores, fica todo mundo em harmonia. Aqui não fica todo mundo igual, mas vai dar ainda um comportamento periódico, né? Existe uma oscilação das presas, as presas vão aumentando, depois elas diminuem, os predadores aumentam e diminuem, mas permanece sempre nessa convivência aí dos presas e dos predadores. Tá? Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Quer dizer, sistemas lineares são simples, a gente consegue resolver. Apesar de simples, tem aplicações extremamente interessantes. Sistemas não lineares, a gente não consegue resolver. Mesmo não resolvendo, a gente tem técnicas para entender o que está acontecendo com as soluções. E essas técnicas podem ser da teoria qualitativa, como o teorema de Grobman-Hartmann, ou como a técnica das integrais primeiras. Tá joia, pessoal? Acho que eu estou conseguindo terminar no tempo certo aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agora eu fico disponível para perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor? Bom, se vocês estão com vergonha, pode mandar a pergunta para o meu e-mail que eu respondo. Quem quiser mandar pelo chat também, eu posso ler aqui para o professor também. Bom, acho que não temos perguntas, então. Queria agradecer novamente a presença aqui do professor Cláudio. Muito obrigado, ótima palestra. E agora teremos um intervalo até as próximas palestras e minicursos, que vão ser na parte da noite. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Fiquei extremamente honrado de dar a palestra para vocês.